Oi, eu sou Jéssica Pires, sou confeiteira, especialista em reprodução botânica de flores em açúcar. Eu nasci em Recife e a minha história com confeitaria começou bem cedo, na verdade. Os meus primeiros bolos eu fiz junto com a minha avó quando eu era bem novinha. E aí, desde então, eu peguei gosto e sempre curti fazer sobremesas, biscoitinhos, lanches, coisas mais fáceis. E sempre gostei de ver como as pessoas reagiam a isso. Então, como as pessoas gostavam, como as pessoas ficavam quando sabia que eu que tinha feito aquilo para elas e como elas se sentiam amadas através do que eu fazia, né? Então, e no começo assim, eu pesquisava livros de culinária que a gente tinha lá em casa e muita coisa na internet também, porque eu gostava e ia procurando. Agora, eu achava que ia ser um hobby, né? Aos 17 anos eu entrei no curso de biologia, que foi a minha segunda opção, queria ter entrado em história, mas eu gostava muito de biologia também. E na época os cursos de gastronomia em Recife, assim, praticamente não existia. Então eu cursei biologia, sempre fazendo sobremesas para as pessoas que gostavam, achando que ia ser um hobby. Só que apesar de estar cursando e estar me dedicando, fazendo pesquisa, tudo, eu nunca ganhei R$ 1 na área de biologia. Todo o trabalho que eu consegui era sempre voluntário e eu estava bem, assim, sem perspectiva profissional. E eu me formei, eu concluí o curso, emendei com especialização também na área, mas eu estava desencantadíssima. Eu estava pensando como é que ia ser minha vida nos próximos 20, 30 anos e eu não estava com perspectiva profissional. E foi mais ou menos na época que começou a aparecer cursos de gastronomia na cidade, estava ficando mais popular. E aí eu peguei o pessoal lá de casa de surpresa, saí um domingo para fazer vestibular de gastronomia. E eu já entrei sabendo que queria ser confeiteira e que eu tinha que me especializar, porque agora eu tinha tomado a decisão de que isso ia ser a minha profissão. E já comecei a me encher com bolos confeitados, já pasta americana, glacê, mármore, glacê real. Mas assim, claro que os primeiros bolos não foram fantásticos, né? Eu fazia mais para família, para amigos, às vezes algum familiar me encomendava para dar de presente para alguém, para ajudar a divulgar. Mas bom, já tive experiências assim de bolos que desmoronaram na minha frente e eu desmoronei junto, sabe, acabada de chorar. E, pô, saía meio tronchinho, não sabia fazer a quina, ficavam muito baixos. Mas, assim, eu sabia que era uma coisa que eu tinha que praticar, eu tinha que desenvolver isso. Assim, eu já tinha o bom gosto, mas parecia que as minhas mãos não estavam acompanhando ainda onde a minha cabeça queria chegar. E eu já estava fazendo encomendas, mesmo que fosse de bolos mais simples. Mas assim, eu sabia que o que eu ganhava não estava nem de longe suficiente, não era o que eu necessitava para poder dizer que aquilo ali era o meu sustento, né? Eu sabia que eu tinha que me especializar muito mais para poder chegar, né, galgar certos níveis de confiança, de técnica, para chegar a fazer bolos de casamento, por exemplo, porque você chega a fazer bolo de casamento, né? Você meio que conquista isso, essa confiança, essa credibilidade. E eu sabia que era um caminho que eu queria trilhar, mas que eu ia precisar me especializar e praticar bastante e pegar técnica para poder chegar até isso, né? Eu precisava subir de level. E foi quando, em 2012, eu tive o meu primeiro contato com essa técnica de reprodução botânica de flores em açúcar. Só o nome para mim soa maravilhoso. E foi um divisor de águas para mim. A partir daí, eu realmente encontrei, eu decidi que confeitaria artística era o meu ofício. Tipo, ok, deu clique e essa é a minha vida agora. Porque até então eu estava fazendo muito ruffle cake, aquele bolo cheio de babadinho para disfarçar as imperfeições, porque a minha cobertura não era de jeito nenhum perfeita. Ainda me arriscava a fazer flores, mas elas ficavam muito artificiais. E esse trabalho, assim, impactou muito minha vida. E eu fiz um curso de uma semana de flores de açúcar, que foi R$ 2.000, e meu pai pagou inteiro pra mim, assim, apostando mesmo em mim. E, assim, foi incrível. Eu não tinha ideia de como usar, de como você
aprender e saber usar todas as variações diferentes de pasta americana para você conseguir todo tipo de efeito diferente, né? Como é que aquilo ali funcionava e como você tem o resultado e consegue fazer muita coisa muito perfeita simplesmente conhecendo aquilo ali, conhecendo os pontos e como é que funciona. E eu me apaixonei completamente. E isso começou a treinar as minhas mãos para trabalhar com a pasta bem fina, que era uma coisa que eu tinha medo. Eu achava que ia partir, que ia rasgar e eu perdi o medo de trabalhar com a massa muito fina. E isso começou a treinar a minha mão. Na verdade, eu não ter experiência foi uma vantagem para mim. Porque eu não estava acostumada, eu não estava viciada em fazer nada de jeito nenhum. Eu estava completamente verde. E a partir daí, isso começou a viciar a minha mão em fazer um trabalho fino. Então, a mão estava ficando fina e o meu olho estava ficando treinado também em reproduzir tudo que era como a gente vê naturalmente. Então, se eu estava fazendo uma rosa de açúcar que eu queria que parecesse com uma rosa real e a pétala é muito fina, quando eu pensava em fazer um laço, eu estava pensando em reproduzir uma fita de cetim. E tinha que ser muito fino também. Em 2013, eu fui a São Paulo fazer mais módulos, me especializar cada vez mais. E foi, assim, um investimento gigantesco. Eu não tinha de jeito nenhum ainda. Eu pedi emprestado, a família toda juntou para me mandar para lá, né? E eu precisava me especializar. Eu precisava refinar mais ainda a minha arte. Ainda mais porque quando eu comecei eu peguei muito gosto por aquilo. E a partir daí eu comecei a ampliar bastante o leque de eventos que o pessoal estava me pedindo para fazer os bolos. Então já fui de aniversários para batizados, festas maiores, até chegar nos meus primeiros bolos de casamento, que era onde eu queria chegar, né? E em 2016 o meu sonho já estava começando a virar realidade. Eu já estava vivendo de confeitaria. A casa que eu morava já não estava mais dando conta, então a gente montou um ateliê só para isso. Eu já estava faturando mais de 10 vezes o que eu estava faturando no começo. E me especializando, eu comecei a pegar encomendas e aprovar orçamentos cada vez maiores. Então tiveram muitos marcos, assim. Eu lembro o primeiro orçamento de mais de 10 mil reais num bolo de casamento que foi aprovado. Foi um bolo enorme, tinha 2 andares intermediários, tinha um topo cheio, muita rosa, liseantos, assim, tinha renda, tinha muitos andares. Eu precisei subir pela primeira vez numa escada para poder alcançar, finalizar o topo do bolo, né? E com essas conquistas, assim, não deixa de passar um filme na cabeça de muita gratidão a todo mundo e tudo que a gente passou, e todas as horas, e todo o cansaço, e todo mundo que investiu e acreditou em mim desde o começo. Eu cheguei a realizar um grande sonho que eu tinha, que foi participar do Cake International, que é o maior congresso de confeitaria do planeta, na Inglaterra. Então, os melhores confeiteiros do mundo estão lá. Consegui ter aula com gente como Alan Dunn, que é pioneiro na criação dessa técnica de reprodução botânica, é um dos melhores do mundo. Robert Haynes, muita gente muito boa, ver o trabalho deles de perto. Foi incrível para mim ter tido contato com esse pessoal, com esse nível de trabalho. E isso começou uma revolução pessoal também dentro de mim, que eu passei a me sentir segura e confortável com o que eu já sabia, a ponto de poder passar conhecimento. Então, para mim, acabou sendo meio que natural. Você aprende, você se especializa, você acaba dominando aquilo, você já errou o suficiente para também saber todos os cacoetes, todas as manhas e qual a melhor maneira de você fazer para você saber a melhor maneira de você passar o conhecimento adiante. E é uma realização para mim, é uma alegria, é muito satisfatório. E do mesmo jeito que isso transformou a minha vida, para mim é incrível poder compartilhar o poder de transformação que essa técnica tem com os meus alunos, né? Acompanhar o pessoal a crescer, a se aperfeiçoar, chegar a atingir novos nichos de mercado, aumentar clientes, realizar sonhos e que os alunos também consigam viver desse mundo maravilhoso que é a confeitaria, né? De fazer arte de açúcar e trabalhar com coisas belas e finas
né? É incrível isso, é a minha paixão, é a minha vida.